eu sou Giovanna Locatelli e essa é mais uma edição do nosso BMC Connection, um programa que traz temas relevantes no mundo da economia que impactam no dia a dia dos investidores. E é isso, o tema de hoje vai trazer as mulheres no mundo dos investimentos. Já quero chamar aqui as minhas convidadas, hoje fazendo uma conexão. Meninas, vocês estão no Brasil, eu vou apresentar uma. Jenny Lee, estrategista de ações da XP. Jenny, obrigada por estar aqui com a gente. Você está onde? Eu estou em São Paulo, obrigada pelo convite para conversar com vocês. Joia. A gente tem também a Ariane Benedito, que é economista da CM Capital. Obrigada, Ariane, por estar aqui com a gente. Seja bem-vinda. Qual é a tua localização? Eu que agradeço, um prazer participar. Eu estou dentro do Salão Verde, aqui na Câmara dos Deputados. A gente está iniciando um projeto de educação. Hoje eu precisei gravar daqui de dentro mesmo. Ai, que legal! É isso que é o BMC Connection, conectando pessoas, conectando conhecimento, para a gente bater esse papo bacana de hoje. Bom, hoje vai ser o tema as mulheres, né, a relação das mulheres com os investimentos no Brasil e no mundo. A gente sabe que até então, até um tempo atrás, o mundo dos investimentos era dominado pela sua maioria homens, né? Mas esse cenário está mudando. Basta a gente olhar para o lado e ver quantas mulheres estão na operação, quantas mulheres estão como traders, como analistas, como especialistas e como investidoras também. Eu quero começar com a Jenny. Jenny, como que você vê esse cenário hoje? Você está vendo uma mudança no perfil do investidor com mais mulheres? Vamos lá. Na verdade, a gente até acompanha aí o número, né, o perfil de investidores da Bolsa Brasileira mês a mês, e a gente realmente tem visto uma mudança bem significativa nesse último ano. O número de mulheres, de mulheres pessoas físicas que investem na Bolsa atingiu 1 milhão nesse ano, que é um marco super importante, mas ainda representa um quarto aí de investidores no total. A gente tem mais ou menos 4 milhões de investidores na Bolsa Brasileira. Então, continua pouco, mas vem acelerando bastante. Então, quando você olha para o crescimento, o número de mulheres cresceu 30% em 2021 e o número de homens cresceu 20%. Então, a gente tem uma tendência aí bastante positiva de mais e mais mulheres entrando em bolsa, investindo e cuidando do seu dinheiro, o que é super positivo. Ah, legal. Ariane, como que você está vendo assim esse cenário aí? Nossa, é um crescimento, a gente cresceu mais do que os homens, né? De 30 para 20 e pouco. Então, como você vê esse cenário? Perfeito. Eu acho que o posicionamento das mulheres no mercado financeiro como investidoras também está muito ligado, né, à carreira profissional. Hoje nós temos mais mulheres em cargos de estratégia, em cargos de liderança, né? Isso traz um maior conhecimento e um maior conforto financeiro para essas mulheres, né? A mudança da mentalidade da mulher como responsável, como tomadora de decisão, né, fez com que a gente tivesse esse resultado expressivo, tanto de investidoras na Bolsa, quanto a abertura do mercado profissional para essas mulheres que vem aumentando também de forma bem expressiva, né, conforme o tempo está passando. Isso é muito gratificante, né, a gente poder ter dentro do mercado financeiro mais colegas, né, que dividem com a gente o mesmo universo. Jane, por que você acha que está tendo essa tendência nesse último ano, como você trouxe esse dado importante, relevante, 30% de aumento, é bastante. O que está trazendo as mulheres para esse universo? O que você acha que é? Acho que está ligado ao que já falamos aqui, né? Que a gente tem mais mulheres entrando no mercado de trabalho. Então, mais mulheres estão trabalhando, né? Não somente nesse último ano, mas ao longo dos últimos vários anos, a gente tem uma mudança muito grande de que a mulher não é apenas, né, dona de casa, ela é agora provedora também, contribuindo para a família, e cada vez mais eu acho que também ela quer cuidar do seu próprio dinheiro. Então, acho que isso vem junto, né? Além de você ganhar dinheiro, né, prover para sua família, fazer as compras que você precisa, ter independência financeira, né? Acho que também é super importante você cuidar das suas próprias finanças através de investimento, né? Em busca de, seja manter seu poder de compra, né, em cenários de inflação subindo aqui no Brasil, ou mesmo, né, com objetivos mais longos, né, tentando atingir outros objetivos, seja comprar uma casa, cuidar dos filhos, enfim, acho que tudo isso está correlacionado.
Eu particularmente, eu concordo contigo, eu acho também que esse cenário da mulher, a mulher ela já vinha fazendo parte dessa fatia provedora da família, né? A gente vê famílias com a matriarca aí há muito tempo já na história, e o que me chama a atenção é isso, é que a mulher, além dela estar provendo, já dividindo as contas e provendo a família, ela está preocupada com as suas finanças mesmo. E dentro dessas finanças, o investimento no mercado financeiro ampliou essa fatia, né? Então, antes a mulher guardava. Eu acho, não sei se eu estou errada, quero até a opinião de vocês. Eu acho que a mulher tem mais esse perfil, eu preciso cuidar, preciso pensar no futuro, né? E só que agora ela está, ao invés de guardar o dinheiro, ela está investindo. Eu estou errada ou não? O que tu acha, Eliane? Perfeitamente. A mulher ela tomou, né, posse do planejamento financeiro dela como um todo, né? Desde a geração de recursos, a se tornar uma poupadora e a cereja do bolo que é o investimento, né? Então você pega o recurso na qual você poupa e você direciona isso, né, para o longo prazo, como você mesmo trouxe, de forma inteligente, de forma mais adequada, né? Alguns profissionais, especialistas gostam de citar, dizendo que a mulher ela tem um perfil, né? Alguns estudos mostram, né, que a gente tem um perfil emocional para lidar com os investimentos mais delicado, né, mais protetor, que já é uma coisa que vem, né, da personalidade feminina. Mas o que eu notei nos últimos tempos é que com essa entrada de mais mulheres para a Bolsa de Valores, que as mulheres elas estão propensas assim, a se posicionar em ativos com maior risco, né, procurando essa alavancagem para os seus investimentos, não só focado na proteção, né, como a gente teve alguns estudos ali do perfil das mulheres. Então, as mulheres, elas operam hoje, né, elas representam ali tanto quanto os homens, né, então uma boa diversificação, uma boa alocação de carteira, investidos de igual para igual, né, tomando o seu risco necessário ali para um bom rendimento de longo prazo. A mulher arrisca mais, será? O que vocês acham? Olha, eu vou dar a minha opinião, tá? Eu acho que a mulher pode arriscar mais, mas ela faz menos decisões por impulso, vamos dizer, do que homens. Ela é muito mais. Eu acho que a mulher é muito mais racional. E a gente vê isso na administração de empresas, na administração de outras coisas. A mulher tende a ser muito mais organizada. Aliás, a gente fala, né? A mulher consegue fazer multitasking muito melhor do que os homens. Consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu vejo ela como alguém muito mais racional. Ela pode tomar mais riscos, sim, mas de uma forma assim, bem pensada, e não faz tantas decisões por impulso. Mas pode ser a minha visão. Eu acho legal, é isso mesmo. A mulher, então, quer dizer que ela avalia um pouco mais antes de tomar uma decisão. Ela pode arriscar ou pode preferir, né? Ela arrisca mais do que prefere um investimento mais seguro, porém ela tem uma avaliação, ela pensa mais, é isso? Aliás, desculpa, lembrei de até dados que a gente já viu de estudos de gestoras e gestores de fundos, por exemplo, fundos de investimento. E fundos de mulheres tendem a performar melhor do que homens. Por que será? Qual é a diferença? Acho que é esse perfil de decisão de investimento que acaba sendo muito diferente. Então, homens, por exemplo, podem fazer decisões por impulso, com muito mais, né, mais tendência de fazer isso. E aí, às vezes, né, erra o timing, enfim, acho que eles podem errar um pouco mais do que uma decisão muito mais bem pensada, mais bem avaliada. Perfeito. E o que a mulher tem? E aí, completando, né, esse estudo que é do Banco Internacional, ele traz um dado que, né, até a avaliação das gestoras de fundo até agosto de 2021, a maior posição era em tecnologia, enquanto, né, os fundos geridos por homens estavam buscando se posicionar em ativos muito mais voláteis dentro do mercado financeiro, expostos em bancos, expostos em empresas multinacionais que apresentavam ali uma diversificação muito mais volátil do que as posições em techs, né, empresas também que costumam ser voláteis, nas posições de fundos administrados por mulheres. Esse é um dado bastante interessante mesmo. E o que o mercado mais oferece hoje? Qual é o interesse maior? Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. As techs hoje, como você disse, elas estão bombando aí, performando de uma forma que chamam
atenção bastante, enfim, eu tenho trazido informações, eu não sou analista, mas eu sou uma jornalista que vejo o que acontece no mercado, não é? Então eu vejo que as techs estão cada vez mais em destaque. Isso chama a atenção das mulheres? O que elas estão preferindo? Bom, nessa parte... Pode falar, eu acho que você é a melhor pessoa para falar desse assunto, né? Mas olhando para o mercado de ações, você avalia mais do que eu. Eu vou falar um pouquinho aqui. Eu acho que cada vez mais a gente tem, como chama, né? Role models, né? Exemplos de mulheres em tecnologia. Eu acho isso um ótimo né, movimento, porque outras mulheres também, né, conseguem se ver nessa posição e cada vez mais a gente tem aí outras mulheres também almejando e alcançando as mesmas coisas. A gente que passou por um período que no passado, não só mercado financeiro, mas diversas outras áreas, inclusive tecnologia, também era dominado por homens, e cada vez mais a gente tem exemplos de excelentes lideranças de mulheres também falando de igual para homens, e eu acho que são, assim, um ótimo exemplo que a gente tem para jovens, enfim, para a gente também usar, né, para a gente ter como exemplo para conseguir alcançar um dia. Enfim, eu acho que é mais no sentido de role modeling, não sei nem a palavra disso em português, mas acho que exemplo talvez seja a melhor forma de falar isso. Eu concordo, sim. Eu acho que ter grandes mulheres como exemplos de investidoras, né, mulheres de sucesso, eu acho que elas são aí uma porta de entrada das mulheres para o mundo do investimento. Eu acho que você tendo um exemplo forte, vencedor, abre portas, né? Acho que o mercado está fazendo uma campanha ali para trazer mais mulheres, será? Ou a comunicação ainda é muito voltada para o público masculino? Eu acredito bastante nessa abertura do mercado via informação que a gente tem hoje, acessibilidade, né, conhecimento que a tecnologia trouxe para a gente. E isso capacita as mulheres, né, de fazer parte desse grupo. Mesmo ainda sendo um número pequeno, no comparativo histórico, a gente vem aumentando, né, frequentemente esse número. O mercado de trabalho muito mais aquecido para essas mulheres na área de finanças, como um todo, o mercado financeiro como um todo, os próprios programas de certificações que a gente tem hoje disponíveis, com programas exclusivos para mulheres também, né? Então, assim, eu acho que todo mundo que está inserido no mercado financeiro hoje tem essa preocupação de trazer a mulher de forma mais representativa, seja na posição como profissional, trabalhando para o mercado, como investidora, né? Que eu gosto de salientar que uma coisa não exclui a outra, independente da profissão. Todo mundo tem que ser investidor, né? Então a mulher tem muito mais essa consciência de, independente da posição que ela está, ela tem que se enquadrar dentro de uma vida financeira saudável, que vai ser bom para ela, para os filhos, para a família dela como um todo, ou porque ela decidiu para a vida dela, o que ela vai fazer para os sonhos dela como um todo, né? Então, sem dúvida, a tecnologia trouxe uma abertura de informação que abriu o mercado financeiro para a mulher muito mais do que antigamente. Eu gostaria de complementar um pouquinho. Eu acho que tem o lado de ESG também, que não é apenas ambiental, mas é social e governança também. Então, a pauta de diversidade acaba sendo muito importante agora para as empresas, né? Cada vez mais acionistas, né, investidores, institucionais também, enfim, está todo mundo também cobrando isso das empresas. E por que isso é importante? Porque eu acho que traz as mulheres, né, diversidade de forma geral, traz uma bagagem diferente, um ponto de vista diferente, que no final das contas né, pode trazer resultados melhores para as próprias empresas, né? Porque é um ponto de vista diferente, atinge um consumidor diferente, enfim, eu acho que também isso também tem ajudado muito a puxar mais mulheres no mercado de trabalho, em posições de liderança, enfim, acho que também são outra pauta super importante para mencionar aqui. Há um contraponto, eu também quero dar uma complementadinha na fala da Jimmy, porque uma coisa que a gente gosta de implementar, né, aqui na CM é a questão do universo feminino, né, das nossas peculiaridades ali, principalmente o nosso período, né, onde a gente está mais sensível, a gente precisa de um pouco mais de cuidado, a gente tem também um ambiente todo sendo criado para receber essa mulher, as mães, né, a questão de oferecer a creche para a criança ficar, ou até o espaço dentro da própria empresa para que essa mãe possa estar levando, né, depois
da abertura da economia pós-pandemia, né, foi pensado nisso também, dar essa flexibilidade, também fazer a sua rotina mais híbrida, né, e ter o acesso dessa criança também dentro da própria empresa. Então, acho que o ambiente de trabalho também as empresas vêm adaptando para receber essas mulheres. E só falando um pouquinho, eu acho que assim, ainda tem a gente está vendo um movimento disso, mas eu acho que ainda tem um longo, longo, longo caminho a percorrer até atingir um cenário ideal. Eu acho que antigamente nem se falava sobre essas coisas, né, ainda Uhum. existem muitos estigmas, né, formas que as pessoas pensam, talvez não falem, mas acho que cada vez mais a conversa está ficando um pouco mais aberta. E cada vez a gente está tendo alguns exemplos, sei lá, de mães que trabalham, né, no mercado financeiro. Acho que são poucos ainda, né, eu gostaria de Uhum. ver mais, mas pelo menos acho que as pessoas estão começando a falar sobre isso, a discutir esse tipo de assunto. Eu vou até fazer um comentário que vai costurar também isso, essa forma, né, de receber, de criar mais espaço, essa forma nova, híbrida de trabalho, não só especificamente para mulheres, mas para os homens também. Mas falando das mulheres, a gente está com mais tempo, né? Eu, por exemplo, eu trabalho em home office há mais de 20 anos, quando nem se falava direito nisso. Então, eu otimizo muito o meu tempo, eu consigo otimizar minhas atividades, eu consigo desenvolver muito mais coisas, consigo ter tempo para parar, para pensar, para escolher um investimento, para estudar um pouco mais sobre aquilo. Então, eu acho isso que a Ariane falou das empresas estarem fazendo esse ambiente propício para as mulheres, nos deu mais tempo hábil para a gente sentar, não, eu vou pensar sobre o investimento, o que eu vou escolher? Porque isso demanda tempo, você tem que sentar, você tem que se informar sobre o mercado, você tem que escolher uma agência boa para te ajudar, né, uma empresa e tal, se você não tem experiência para fazer isso de forma própria. Então, eu acho que essa mudança que nós tivemos nos 2 últimos anos, acho que pode ter sido um reflexo nesse aumento de investidoras mulheres no mercado de ações, né? Claro, concordo muito com a Jenny que ainda não é o ideal. A gente tem muito que crescer, né? Mas eu acho que acho que é um pouco desse fato, né? Da gente ter tido mais tempo para a gente. Meninas, o que vocês acham? Não, concordo. Acho que trabalho, assim, eu quando eu comecei a trabalhar também eu nunca tive a oportunidade de trabalhar de casa, né, mercado financeiro, isso não era zero comum, né, o trabalho era 100% no escritório e obviamente, né, horários são muito mais limitados para qualquer assunto pessoal, Uhum, né, desde pautas né, mental health, assim, né, pausas uhum, para outras coisas, assim, enfim, não tinha nenhuma flexibilidade. Eu acho que trabalhar de casa e provavelmente a gente vai ter alguma coisa híbrida, né, que é o que parece que está tudo caminhando, acho que realmente adicionou muita flexibilidade, para a mulher, para as pessoas de forma geral conseguirem se planejar melhor para suas atividades de trabalho, outras atividades também. Eu acho que para mulheres que vão ser mães, são mães, enfim, eu acho que ajudou bastante aí flexibilizar e eu espero que essa tendência fique daqui para frente. E vocês têm alguma diferença, assim, quando vai receber uma cliente mulher ou quando vai receber um cliente homem? Qual que é a diferença de abordagem? Isso é uma curiosidade pessoal. Qual é a diferença de abordagem? A linguagem é outra? O produto que vocês oferecem e sugerem é outro? Como é que é? Queria saber das duas como é que funciona. Olha, eu não gosto muito de adaptar a linguagem, né, para homem ou para mulher, porque quando a gente fala de investimentos, né, economia, eu acho que ambos os gêneros já têm que ser capazes de entender, né, a ter essa capacidade cognitiva de entender de igual para igual, né? Eu acho que Uhum, quando a gente fala de investimentos, a gente está falando muito mais de padrão de vida, de sonhos, de perfil do investidor, né? E conforme o investidor vai trazendo as suas necessidades, a gente vai colocando o que ele precisa, né? Mostrando o caminho para ele do que fazer, como fazer, o que seria ideal e ajudar, né? Estar lado a lado com ele ao longo desse planejamento para ir corrigindo ali, né, os ciclos econômicos, né, os ciclos de mercado. Então, acho que quem vai diferenciar, na verdade, para onde vai a conversa é o investidor. Então, quando a gente
senta com homens, talvez a necessidade deles sejam uma, as mulheres sejam outras, mas acho que quem determina como vai ser a conversa é quem está do outro lado, né? A gente está aqui para dar orientação do que o investidor precisa e apresentar para ele o que o mercado financeiro hoje nos oferece, né? Tem à disposição para a gente poder utilizar. Eu acho que eu, assim, concordo. Eu, pessoalmente, não tenho uma linguagem diferente para falar com mulheres ou homens, é a mesma linguagem. Eu acho que é ótimo, porque a gente está falando de igual para igual, né? O nível de conhecimento de nossos clientes, sejam homens, sejam mulheres, são iguais, as capacidades são iguais, então acho que a gente caminha para uma situação muito mais igualitária. E realmente, o que vai diferenciar é a necessidade de cada um, né? Os objetivos e prazos, enfim, perfis podem ser muito diferentes, mas não somente por ser mulher ou homem, mas também é realmente muito individualizado. Mas acho que o que mostra é que cada vez mais as mulheres, né, cada vez mais se mostra que as mulheres têm tanta capacidade quanto os homens de falar sobre investimentos, falar sobre o mercado, e a gente realmente fala de igual para igual para os dois. Claro, a gente não quer segregar, né? Não estou fazendo a diferença, mas queira ou não, somos diferentes dos homens, né? A gente tem uma capacidade de planejamento a longo prazo maior, eu acho. Os homens que me perdoem, mas é que a gente faz 1000 atividades ao mesmo tempo, então a gente tem um compartimento aí na cabeça, eu acho, de planejamento estratégico que está no topo da lista. E eu queria saber, a mulher ela gosta de diversificar mais o seu investimento ou não? Eu pessoalmente não tenho esse dado, mas o que você falou sobre as mulheres sabem planejar melhor do que os homens, né? Elas têm uma, né, propensão à volatilidade menor, enfim. Não tenho dado para te dizer se as mulheres diversificam mais. Não sei se vocês têm outros dados. Eu espero que sim, né? Eu espero que elas busquem cada vez mais, né, diversificar, porque a diversificação é a principal estratégia ali de redução de risco, né? Proteção na hora de investir. Então, se não, eu espero que sim, né, que elas estejam buscando, mas de fato, como a Jamie falou, a gente não tem assim um dado que prove que realmente elas busquem. Mas a gente tem o dado que estudos, né, científicos que teses que defendem que a mulher ela tem essa tendência de uma proteção maior do que a alavancagem comparada com os homens, né? Só que acho que acredito que essa migração das mulheres para a bolsa mostra que esse perfil também está mudando, que elas também estão propensas a tomar mais riscos, né? Pensando ali numa melhor rentabilidade de longo prazo. Sim, as mulheres ousando sempre, né? E vocês, pessoalmente, assim, como que vocês ingressaram nesse mercado e como foi a reação dos amigos, da família? No ambiente de trabalho, vocês foram bem recebidas? Como que foi essa escolha de vocês? Jenny, primeiro. Olha, eu acho que eu tive muita sorte, que eu realmente sempre trabalhei com mulheres incríveis. Sempre tive chefes, né, com muito conhecimento, que sabiam muito bem o que elas estavam fazendo, né, que de forma nenhuma, né, eram piores do que homens, ao contrário, sempre tiveram as melhores performances, então sempre tive bons exemplos e trabalhei com mulheres incríveis. Eu trabalho na XP aqui, né, e eu acho que a gente também está tentando dar o exemplo de ter várias analistas, né, influencers de mercado financeiro, e com mulheres incríveis para dar o exemplo. Eu também escuto de amigos, né, bem do nosso trabalho e que acham incrível, né, especialmente amigas que acham incrível esse trabalho de ver não somente da XP, mas acho que redes sociais de forma geral, com muitas mulheres mostrando aí que sabem tanto quanto homens, né, também tentando aí dominar esse mundo de mercado financeiro que infelizmente ainda é dominado por homens, mas a gente está tentando quebrar várias barreiras aqui. É verdade. Legal. Eu já compartilhei da mesma empresa que a Jamie, né? Quando eu comecei no mercado financeiro, lá no comecinho da XP Investimentos, como assessora de investimentos, entrei para um grupo onde só tinha homens, né? Assessores, 8 sócios no escritório, a única mulher. Meu primeiro contato com o mercado, assim, do zero, né? HD zerado, a gente brinca. E eles foram, assim, pessoas muito importantes, figuras muito importantes na minha formação, né? E conforme o escritório foi crescendo, a gente foi colocando mais mulheres para dentro, mas entretanto, assim, comparando o grupo de sócios, mais os meus clientes, eu era sempre a única mulher ali do momento, né? E depois isso foi mudando, claro, ao longo do tempo. Quando
terminou minha formação e eu fiz a migração de carreira para economia, já encontrei mais mulheres, né? Mas agora dentro da CM Capital, quando a gente olha para dentro da estrutura, a gente tem uma mulher na mesa de operações, em cada mesa de operações, uma broker, né? No time de economia sou eu e a Carla Genta de mulheres, junto com a Alexandre Almeida, o Sandro e o Gabriel. Então, são 2 mulheres ali no meio de 3 homens, então sempre, a gente ainda está desproporcional, né, com a quantidade de homens dentro ali da corretora na mesa de operações no dia a dia. Mas a gente busca, a gente está com vaga aberta, a gente sempre faz seleções exclusivas para mulheres, né, com programas de certificação. A gente está tentando estimular ao máximo, né, as portas estão abertas, programa educacional, né, caso aquela mulher que não sabe, está em dúvida do que fazer dentro do mercado financeiro, mas gosta, quer vir. Então, a gente tenta trazer, a gente está tentando, né, deixar mais fácil e facilitar mais de quando foi para a gente quando começou, né. E concordo com a Jamie, assim, se comparar as poucas líderes que eu tive na carreira também, que hoje são grandes exemplos, né. Eu pego ali de jurídico, de contabilidade, de compliance, tem grandes figuras ali que realmente representam a categoria. Ah, E isso é também, importante. falando uma coisa, acho que assim, hoje em dia, de forma geral, quando você olha para grande parte das empresas, acho que lideranças ainda são dominadas por homens, né? Cada vez mais a gente está vendo mais mulheres, mas ainda assim tem muito mais homem. E aí é super importante, né, a gente ter os homens como os nossos aliados também, darem as oportunidades para a gente. Isso é o que eu acho que eu vejo como exemplo, né, das lideranças que eu tenho. Acho que a gente também tem cada vez mais homens cientes disso, então a gente também tem que ver eles como os nossos aliados para ajudarem né, a sempre dar as oportunidades para as mulheres também, em oportunidades como, desde, né, entrevistas, oportunidades de emprego, mas né, darem chances para a gente também conseguir mostrar que a gente tem capacidade também. E sobre mulheres, as executivas empresárias que estão abrindo, estão levando suas empresas para o mercado financeiro, abrindo capital, como é que está essa tendência? Acha que também a gente consegue considerar isso, que as mulheres empresárias estão levando mais as suas empresas? Como que a gente percebe isso, vocês que estão mais dentro desse processo? Mulheres Jamie, abrindo você está capital na suas ponta de empresas. análise de ações com as empresas, você quer começar? Eu não tenho nenhum dado para te dar, assim, muito específico sobre isso. Acho que, como eu falei, infelizmente ainda tem poucas mulheres realmente nas lideranças. Homens continuam, né, como CEOs, por exemplo, homens continuam dominando. Mas acho que cada vez mais a gente tem bons exemplos disso, de mulheres, acho que demistificando aí, né, mulheres na liderança, que elas conseguem conciliar diversas coisas, né, e não somente, né, serem mães, serem donas de casa, enfim, conseguem conciliar tudo que elas fazem e mais um pouco, e também serem grandes líderes. Eu acho que cada vez mais, acho que mostra que elas são tão capazes quanto. Eu sei que, assim, eu acho que ainda existe estigma, né, de que às vezes, eu acho que talvez não seja falado, mas eu acho que existe, enfim, mas eu acho que cada vez mais a gente mostra que não é, a gente não assim, não devemos ser pensadas de como forma inferior por a gente ter outras responsabilidades ou querer fazer outras responsabilidades também, né. É verdade, a gente tem grandes exemplos de grandes mulheres, aí a Trajano é uma delas, né, abrindo, muito ousada sempre com o Magazine Luiza, Magalu, então a gente é uma delas, a gente tem inúmeras, e a gente percebe, né? Eu sou investidora, não, como eu falei para vocês, não sou especialista como vocês sou investidora e observo como civil, assim, eu observo muito o mercado e percebo isso, a mulher cada vez mais realmente ocupando um espaço maior no mundo do investimento, tendo conhecimento, bancando o seu conhecimento, né? A gente vê pela própria BMC News, que tem mulheres ali dentro desse mercado, que trazem sempre as informações e tal. Então, e como vocês veem um panorama daqui para frente, você acha que a tendência é crescer? Vocês acham... porque não dá para segregar, é óbvio, a gente está falando em mulheres, porque é um número que está crescendo dentro desse universo que até então era masculino. Mas eu acho que em algum momento vai equiparar e vai ser um segmento em que vai ser igualitário, né?
Eu acredito muito que sim, né, eu acho que nesse ano a gente viu um crescimento, nesses últimos tempos, né, a gente viu um crescimento muito forte de mulheres tomando, Uhum. né, em lugares de liderança, como investidoras dentro da bolsa, eu acho que essa tendência deve continuar sim, eu acho que a gente deve chegar em um momento que a gente fique bem equiparável a homens também em termos de número. Uhum. E também não só de mulheres investindo, mas de mulheres do outro lado, ajudando outras pessoas a investirem, como vocês duas, né, que estão do outro lado da força aí, trazendo mais investidores para o mercado financeiro, né? Acho que isso é bastante importante. Exatamente. Eu sou uma economista bem otimista para esse ponto, assim. Eu torço muito e busco ajudar o máximo que eu posso, levando a informação, educando, abrindo espaço, né, para que essas mulheres saibam que nós estamos prontas para recebê-las, e que a gente tenta dar para elas o que talvez tenha faltado para a gente no começo, onde não tinha tantas assim como tem hoje. Elas vão ser muito bem-vindas, e que a gente precisa, né, delas aqui, porque realmente tem que fazer um contraponto, a gente ainda é a minoria. Jane, o que tu acha? Acho que a tendência é essa mesmo? Não, eu super concordo, assim, eu vejo já hoje, né, outras, analistas, influencers que trabalham com isso, são fenomenais, acho que elas são meu exemplo também, eu uso de exemplo para seguir essa carreira também, eu também então eu acho que também elas devem dar o exemplo para diversas outras mulheres, para ter mais conhecimento, para estudar, para, Uhum. né, para entender mais o que está acontecendo e talvez seguir essas carreiras também, né. A gente também tem iniciativas aqui de contratar bastante mulheres. Tenho orgulho de dizer que o meu time de estratégia aqui na XP tem maioria mulher, acho que tem, mas assim, tem muito mais mulher do que se imagina em um time de mercado financeiro, assim. Então é super legal ver estagiários, analistas, cada vez mais mulheres entrando aí sem medo no mercado financeiro. Olha, eu vou revelar para vocês, a minha analista é uma mulher, né, de investimentos, e confio muito nela, me sinto à vontade para ligar para ela e dizer: "Ó, Marisa, o que que tu acha? Como você pode me ajudar a decidir?". Será que isso procede, assim, as mulheres procuram mais analistas mulheres ou não? Eu acho que pode acontecer sim, né, porque acho que a relação de, né, de assessor, né, ou advisor, enfim, e cliente, investidor, é baseado numa relação muito pessoal, né, precisa entender das Uhum. necessidades. E a mulher acaba tendo, não somente em relação a outra mulher, mas em relação aos homens também, acho que ela tem uma sensibilidade diferente de um assessor que seja homem. Então eu acho que é natural que mulheres busquem mulheres, mas também não vejo por que homens também não possam buscar mulheres por conta dessa sensibilidade que é diferente. É, interessante ponto de vista. Eu também concordo, eu acho que a gente busca no assessor de investimento a mesma afinidade que a gente busca em qualquer outro profissional, né? No nosso médico, no nosso advogado, no nosso contador, né? A afinidade no tratamento na hora de trabalhar em conjunto, né? Então, o assessor de investimento é aquela pessoa que você praticamente você vai vai ser seu confidente, né? Porque você vai ter que expor para ele o seu momento de vida, como é a sua família, os seus sonhos, né? O que você espera, o momento que você está vivendo hoje, para que ele consiga ser assertivo no que ele está te orientando, né? Então, talvez nesse momento, uma mulher com uma mulher, né, investidora, às vezes passa aquela sensação de eu entendo, né, como o que você está passando. E também eu gosto muito de perguntar quando eu estou atendendo investidores, né, como eles se sentem, né, porque do mesmo jeito que às vezes a gente se sente muito mais confortável por ser uma mulher ali, mas como que os homens estão se sentindo de ter a gente ali agora, né? Porque para eles também é diferente, né? Então também criar esse ambiente de ser confortável para eles no atendimento, dividir o mesmo ambiente para eles e saber que eu também posso ajudá-lo, né? Assim como eu posso ajudar a esposa que antes não era tomadora de decisão, a filha na qual o pai geria o patrimônio, hoje ela toma conta do seu próprio dinheiro. Então essa mudança é muito interessante, né? E satisfatória de viver. Eu gostei desse teu ponto de vista, Ariane. Achei muito interessante de você ir trazendo a família toda, né? Isso também acontece muito. A gente nem está falando sobre isso, mas já entrou na conversa.
Conheço pessoas, investidores que começaram com o chefe da família investindo, aí a esposa observando, achou interessante, começou a investir, hoje os filhos investem, então acaba criando esse ambiente envolvente, aí trazendo mais as pessoas para o mundo de investimentos, para o mercado financeiro, né? Não só mulheres, mas mais e mais pessoas, porque eu acho, agora falando num âmbito geral, eu acho que mais pessoas estão entrando no mercado financeiro, mais pessoas estão mudando aquela sua mentalidade de deixar o dinheiro guardado debaixo do colchão, na poupança, por exemplo, e estão abrindo um pouco mais a mente para o investimento geral, né? O que vocês acham? Acho que isso é uma mudança mais ampla, né? Sim, sim, eu concordo. Assim, quando você olha para estatísticas, nos Estados Unidos, quase 50% das pessoas investem em renda variável. No Brasil, o que a gente tem é mais ou menos aí 2%. É uma diferença Sim. muito grande. Então, eu acho que a gente pode usar os Estados Unidos como um exemplo de um lugar que a gente pode chegar eventualmente, ou seja, ainda tem muito chão para caminhar e muito potencial também para a gente ver mais investidores saindo aí de poupança, saindo aí de né, guardar dinheiro embaixo do colchão, como você falou, e cuidando melhor do seu dinheiro. Mariane. Perfeito. Exatamente. Eu gosto bem de frisar que o investimento, independente da sua profissão, independente do que você faça, ele deve ser um hábito de vida, né? Assim como a gente toma banho, escova os dentes todos os dias, né? Só que não necessariamente a gente faça todos os dias, mas a gente tem que fazer com frequência. Quanto mais a nossa economia ela muda, né? A estrutura econômica e política do nosso país ela está mudando, né? Porque o mundo tende a evoluir, isso é um sinal de mudança, né? Mesmo que as coisas ainda não estejam como a gente gostaria, tem muita coisa para acontecer, que precisa acontecer, precisa melhorar, mas as coisas estão mudando. Então, quando a gente para pensar, né? Por exemplo, em 2019 a gente teve a aprovação da reforma da Previdência, né? Então, assim, uma mudança de Constituição, uma mudança de lei que causa impacto para a gente lá na frente. Acho que isso também trouxe a necessidade, o brasileiro sentiu mais a necessidade de falar, poxa, eu preciso pensar um pouco mais a longo prazo, porque essa boquinha ela está acabando, né? E o que eu vou fazer quando chegar lá? Então, uma parcela da população acordou, né? Teve um despertar para essa preocupação. E a gente tem o trabalho de estar sempre orientando, chamar mais pessoas para esse ponto da vida que ela tem para pensar, mas que hoje a gente fala não só, porque quando a gente fala de longo prazo, a caixinha da aposentadoria ela fica em destaque. Mas falar em longo prazo é se planejar ali, né? O mercado imobiliário está mudando. Antigamente, com o valor que a gente comprava uma casa, hoje em dia a gente não compra mais. Né? A gente está vendo inflação, vivendo um cenário inflacionário extremamente expressivo. A gente está vendo a indústria automotiva com uma inflação quase histórica ali. Então, se você fazer a comparação de quanto custava seu carro antes do quanto ele custa hoje, você precisa fazer a medição de troca. Fora o custeio para manter esse carro é diferente, né? E aí você coloca a inflação toda na conta, você vai ver que consumir aquilo que você gosta já não tem o mesmo, não está tão fácil assim. Então, tantas coisas que a gente tem que considerar. O investimento, ele vira um hábito. Você tem que proteger o seu investimento, o seu dinheiro, né? O seu suado dinheiro que a gente trabalha tanto para construir o nosso patrimônio, da inflação, da corrosão da taxa de juros, né? Para a vida toda. E para que você chegue daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, como vocês quiserem, né? Porque não existe uma regra, cada um faz a sua regra, cada um define o que quer para a vida. Essa coisa da gente ficar colocando muito, tem que ser 10 anos, tem que ser 20 Exato. anos, qual é o investimento ideal? Não tem isso, né? O investimento ideal é aquele que cabe dentro do seu planejamento e que vai te levar àquilo que você tanto quer, né? Então, acho que acompanhar essa mudança de ciclos, né? Entender que é cíclico e não ficar somente focado em eu vou investir agora em bolsa, eu vou investir agora em renda fixa. Não, é o que a gente falou no começo, a diversificação. Exatamente, que é a cereja do bolo, né? Ter sempre disponibilidade. Eu ainda vou complementar o que tu falou, compacto completo 100% do que tu estás falando, e eu ainda complemento que é o que tem acontecido comigo. Como eu estou por dentro dos acontecimentos, das notícias, eu vou dar um exemplo, a descarbonização. Poxa, os países estão trabalhando para isso.
qual é a commodity que pode ser interessante, o que pode vir a ser interessante a investir agora para colher daqui a 10, 15 anos. Então, é cobre, é agro. Então, a gente começa a entrar num universo tão interessante em que as notícias do dia a dia podem nos gerar ideias de investimentos que podem ser fantásticos e aquilo vira um jogo divertido no final, né? Que te envolve, te mantém informado de tudo que acontece no mundo, faz aquele exercício do Faz parte do dia a planejamento dia, de né? vida. Começa a virar um exercício do dia a dia, natural, né? Exatamente, Jenny, exatamente. Virar o hábito, como a Ariane falou, o negócio se torna no dia a dia. Poxa, olha, essa informação aqui, quem sabe? Aí, claro, torno a dizer, não sou especialista. Eu já ligo para Marisa Lemco, que sempre nos assiste, quero mandar um beijão para ela. Eu ligo para ela, o que tu acha? Eu acabei de dar uma notícia assim, deixa eu pesquisar, e aí ela já monta um plano para mim. Então, acho isso fantástico. A gente acaba tendo uma participação maior nos acontecimentos do mundo, inclusive por causa do mundo do mercado financeiro. Acho isso fantástico, né? Sim. Eu queria complementar um pouquinho, né? Vocês falaram muito sobre planejamento, né? E por que é tão importante investir em termos de planejamento. Cada vez a gente vive mais, né? A expectativa de vida hoje é muito diferente 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás. Hoje em dia, né? Vou chutar a idade média de aposentadoria, tá? 5, 60 anos, né? Se a gente se aposenta 60 anos, a gente tem muitos anos ainda à frente de viver. Por isso que é importante investir, cuidar do seu dinheiro para você conseguir, né, ter dinheiro a mais para você conseguir ver além dos anos que você trabalha. E a expectativa de vida também só aumenta daqui para frente, graças a Deus. Mas isso é super importante também ter em mente porque é importante você investir. Graças a Deus. E te digo mais, assim, né? Eu acho que a pandemia fez muita gente se reinventar e descobrir isso, né? Redescobrir uma forma de viver, recomeçar, muitas vezes em outros setores profissionais. Poxa, eu vou viver mais, eu estou descobrindo uma outra história, quero ter dinheiro para me manter daqui a um tempo e viver com conforto. Então, eu acho que isso também, esse pensamento, esse restart no pensamento também levou muita gente ao mercado financeiro. Quero investir, quero ter garantias, por que não? Né? Acho que sim. Então, acho que isso ajudou e muito a aumentar o número de pessoas no mercado financeiro. Meninas, a gente está se encaminhando para o nosso final. Nossa conversa voou nossa hora hoje do BMC Connection. Eu quero pedir que vocês deixem uma mensagem para o nosso telespectador. Eu vou pedir primeiro para a Ariane Benedito, que é economista da CM Capital. Ariane, muito obrigada por ter participado com a gente. Com certeza quero que vocês voltem mais vezes para a gente trazer mais discussões aí para quem nos assiste sempre. Obrigada por participar. Eu que agradeço, foi um prazer estar com vocês. Quero muito participar de novo. E um recadinho, né, para o investidor aí, ficar sempre atento, né, às informações que a gente coloca, tá rico ali, né, de conteúdo para vocês. E qualquer dúvida, tem meio de entrar em contato conosco, de pedir informação, mas que você seja tomador da sua própria decisão, né? Acho que a gente está aqui para dar respaldo e ensinar as mulheres, né, que é o tema desse nosso encontro aqui, a ser dona do seu próprio mundo, né, a tomadora de decisão. E a gente está aqui para ajudar, para munir você de informação. Informação é tudo, informação é a base de tudo. Então, concordo e faço das suas as minhas palavras. Também recebemos hoje a Jenny Lee, que é estrategista de ações da XP. Jenny, gostei muito de te conhecer e de te receber aqui no MC Connection e agradeço a tua participação também. Qual é o teu recado para quem está nos assistindo? Bom, agradeço também o convite de falar com vocês. Gostei desse bate-papo com mulheres sensacionais, falando sobre um tema super importante. Acho eventos assim, né, essenciais para mostrar que existem sim várias mulheres mandando muito bem nos segmentos que elas atuam. E acho que esse é o exemplo que a gente queria dar, assim, né? E a mensagem que eu queria passar também. Gosto muito de falar que
né, esforço é muito mais importante do que talento. Então estudo é muito importante, educação, informação, tudo isso vai munir as mulheres para conseguir alcançar seus objetivos da mesma forma que os homens, de igual para igual, quem sabe um dia a gente chega nos mesmos números também. É verdade, né, Jenny? O trabalho duro traz muita sorte na vida e nos negócios, né? Traz muito mais resultado do que puro talento. Então, É com a verdade. educação a Meninas, gente chega lá. a informação é tudo, é a base de tudo. Meninas, muito obrigada, grandes mulheres que estiveram aqui comigo nesse BMC Connection. Obrigada pela participação de vocês. Obrigada. E essa é isso aí. E essa foi mais uma edição do BMC Connection, um programa que traz vários assuntos que estão em destaque no mundo, nas economias mundiais e que refletem no seu dia a dia, no dia a dia do investidor. E a gente sempre recebe analistas, especialistas, para um bate-papo sempre leve e descontraído. Eu sou a Giovanna Locatelli, sou correspondente internacional da BMC News aqui nos Estados Unidos e também apresento o BMC Connection para vocês. Obrigada pela sua audiência e até a próxima.